Fala, galera, beleza? Juarez, professor de História. Na última aula, nós trabalhamos principalmente os indígenas, ou seja, os ameríndios, aqueles povos que estavam aqui antes da chegada de Cabral e da sua conquista, né, da parte do Brasil da América. Hoje vamos trabalhar o tema da relação entre portugueses e indígenas. Aqui é muito importante entender esse processo chamado etnocentrismo. É uma questão relevante no Enem, nos itens do Enem, e cai constantemente. Então, primeira coisa, obviamente, a falar, que o etnocentrismo refere-se principalmente à etnia. Ou seja, a etnia portuguesa com a etnia indígena. Então, depende das etnias indígenas. E o que é muito importante entender aqui, então, é a questão da cultura. Nós daremos uma aula definindo o que é cultura. Mas um fator é muito importante entender aqui. Quando eu cito cultura, é importante entender que não existe cultura pura. Vamos colocar aqui, ó. Não existe cultura pura. Em que sentido? Que nunca sofreu mistura. Toda cultura, segundo a antropologia, ela passa por um processo de hibridismo, ou seja, as identidades se encontram e você absorve parte das identidades de outra cultura, ou grande parte de outra cultura, que tanto nós chamamos de aculturação, quando acontece esse tipo de coisa. Mas não existe cultura pura. Isso aqui é a primeira coisa muito importante, que toda cultura ela é híbrida. Ela tem um toque de outra cultura, inclusive a cultura indígena. Ela já sofreu um outro toque cultural de outra cultura. Então, aqui nós temos então um contato de uma matriz cultural portuguesa com a matriz cultural indígena. E esse choque formar-se-á uma nova cultura que nós chamamos de brasileira, que está em constante construção. Isso é muito importante falar também no termo de cultura. A cultura, ela surge a partir das relações humanas. Então, não é falar assim, essa cultura aqui é pura. Não. Ao longo dos séculos, dos anos, você vai tendo contato com novos elementos que vão transformando a cultura. Então, ela está em constante construção. E isso também é importante entender aqui. Mas tá bom, professor, mas por que ocorre o que nós chamamos de etnocentrismo? A primeira coisa que é importante entender nessa relação é o contexto europeu. E o contexto europeu é um contexto do Renascimento e das grandes navegações. Aqui está a chave de entender por que o europeu praticava o que praticava. É um contexto. Isso não quer dizer também que os indígenas não praticavam entre eles. Eles também tinham práticas etnocêntricas. Todos nós temos práticas etnocêntricas. Então, o Renascimento causou no indivíduo o individualismo, uma síndrome da superioridade. Todo europeu se julgava um Michelangelo. Todo europeu se achava único, se achava superior, individualista, antropocêntrico. Ao olhar o outro, ele é incapaz de exercer o que nós chamamos de alteridade. Então, o europeu e outras pessoas, né, e essa relação etnocêntrica nos prova a necessidade do exercício da alteridade. E esse europeu se achava superior e dominador de tudo e de todos ao chegar na América e ao encontrar uma cultura diferente da dele, não era uma civilização. Então, eles se julgavam a civilização em pessoa. Eles tinham tratados de civilidade. Então, eles queriam implantar esses tratados de civilidade no outro porque eles eram superiores, individualistas e antropocêntricos. E ao chegar na América, eles começaram um processo de destruição da cultura indígena e suplantando a cultura europeia. Por quê?
porque eles achavam que era a última medida. O antropocentrismo, o homem, é a última medida, o humanismo. Então, a imagem do europeu era a imagem melhor. Eles até achavam maravilhosas as coisas feitas por incas, maias, astecas e os indígenas brasileiros, as ideias brasileiras. Mas a cultura europeia é a que tinha que ditar regras, porque lá era tudo melhor. Então, eles suplantaram com prédios, com construções, criando uma América ao olhar do europeu, uma ocidentalização. Um abraço para vocês e até a próxima.